bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Problem. Hoje vamos falar de um case que a gente referencia muito aqui na Nowhere K21, um case muito famoso pra gente. Tá no nosso blog, tá na nossa página de cases. E aí eu pensei, cara, como a gente referencia muito ele, como que não tem um episódio gravado pra ter o detalhe, né? Se alguém quiser se aprofundar, entender como é que aconteceu e tal. Várias pessoas trabalharam nesse case, mas eu chamei aqui, né, da Nowhere K21, as pessoas que estavam mais na parte de execução, de facilitação, queria trazer um nível de detalhe mais profundo, né, de como foi essa execução, e também nosso querido convidado desse case lá, da parte do cliente, para contar um pouquinho, né, da motivação, os resultados, os aprendizados, o que ficou depois que a gente foi lá e executou. Então, primeiro eu vou chamar vocês para que vocês se apresentem, para que a galera entenda quem vocês são. Vou começar em ordem alfabética aqui, porque sim, vou chamar o Anthony, querido, se apresenta, por favor. Hello, tá bem? Pô, pensei que ia ser com P, né, do Tony, então sempre me ferro com esse negócio de ordem alfabética. Sou Anthony, estou como consultor da WBrain, liderando uma equipa de transformação num cliente que a gente tem em Portugal. Sou pai do Thor, do Loki, da Mora, do Bacon, filho da Rose e do Arnaldo. Sou apaixonado por criatividade e inovação e acredito muito em inteligência coletiva. Eu acho que a gente vai falar muito disso hoje aqui. E é um prazer estar aqui de novo, né? É um querido. E agora, o querido Luciano. Se apresenta, por favor. Oi, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Luciano, eu trabalho na Coca-Cola já há 18 anos. Hoje eu ocupo o cargo de diretor de experiência, música e lifestyle para a América Latina. Naquela época eu cuidava de brand experience também, mas tinha sido deslocado para liderar o lançamento desse um dos primeiros produtos alcoólicos dentro de uma companhia de bebidas não alcoólicas. Prazer aqui estar, enfim, conversando com vocês e relembrando um caso que foi bem interessante participar. Ai, obrigada por ter vindo. E agora, meu maninho querido, Michael, se apresenta aí. Olá pessoal. Então, eu sou o Michael Melo, expert da K21 Nowhere, atuando pela K21 Nowhere Europa, localizada em Lisboa. Estou aqui para relembrar também aquela semana de trabalho sensacional que eu tive com o Tony e com o Luciano. Muito bom! Então, pra quem tá tentando entender, é do case Topo Chico que vamos falar. Mas que é o tal do Topo Chico, né? Ó, também pra referenciar outras pessoas, meninos, também tragam durante o episódio outras pessoas que trabalharam, que a gente não pôde trazer aqui, porque senão fica muita gente, né? Mas teve Garrido, teve Fernanda, acho que teve mais gente envolvida também do lado da Coca, né? Teve Edu. Então vão trazendo os nomes até pra gente também honrar com essas pessoas que ajudaram esse case maravilhoso. E aí eu vou começar aqui perguntando pra vocês, né, principalmente pro Luciano, o que é o Topo Chico e o que motivou vocês chamarem a K21 Nowhere pra ajudar nesse lançamento? Então vamos lá. O Topo Chico é uma marca de água centenária no México. É uma marca de água gasosa, de uma fonte gasosa. É uma marca assim, muito conhecida no México e na região do Texas, dos Estados Unidos. É uma marca super cool. As pessoas amam o brand de Topo Chico. Ela é marca de água hipster nessa região do México e dos Estados Unidos. E aí está acontecendo uma tendência de mercado das bebidas hard seltzer. Que são isso? São águas com teor de álcool que consegue com isso ter até baixa caloria e com aroma para poder ficar um pouco mais divertido o negócio. Isso é um mercado que tem crescendo muito. White Claw, eu acho que é a maior marca que tem no mercado desse. E ele vem ganhando share de cerveja. Hoje em dia, o único produto, um dos produtos mais massivo, conveniente que se tem é a cerveja. Você bebe cerveja em qualquer outro lugar. Ela é fácil, ela tem uma embalagem perfeita, você tem garantia de qualidade daquela bebida alcoólica.
Quando você sai da cerveja, normalmente você precisa de manipulação, né? Então você vai para mixologia, alguém está abrindo uma garrafa precisa estar bem conservada em algum lugar, então passa para ter uma cadeia de cuidados que você nunca sabe quão cuidadosos as pessoas vão estar sendo com aquilo, principalmente para ambientes práticos. Praia, bares de rua, festas populares. Normalmente a cerveja é a grande campeã disso tudo, porque é uma bebida que vem ali fácil e de qualidade. As bebidas prontas estão entrando agora, né? Tá acontecendo muito esse ready to drink, né? Alcoholic ready to drink. Então você vê que elas já estão buscando esse mercado. Mas o hard seltzer entrou justamente para isso. Geração Z, com uma consciência de consumo alcoólico diferente das nossas gerações, que era muito mais eufórica, né, no seu comportamento de consumo de álcool. A geração Z já é mais consciente, já tem preocupação com caloria, de quantidade de álcool, eles não bebem tanto quanto... Então é um produto que veio nascendo com um novo perfil de consumidor. E ganhando double dígitos ao longo dos anos nos mercados onde aconteceu. É um produto que ele vem de uma manufatura muito parecido com o que a gente já tem, porque a gente produz não alcoólico, mas carbonatado. Então toda essa parte de manufatura é muito semelhante. Basicamente, precisa se adicionar o álcool nessa receita para poder gerar um produto desse. Então, assim, vendo todas as companhias de bebida que são completas, você vê uma Ambev, que tem alcoólico, não alcoólico, por que não, aproveitando, né, a manufatura, né, a envergadura que a gente tem disso, por que não começar também a abrir para isso? Então, nasce daí o Topo Chico Hard Seltzer, foi o que a gente lançou, porque o Topo Chico normal é água, a gente não tem Topo Chico no mercado brasileiro de água, lançou o Hard Seltzer, que é onde ele tem essa variação de sabor através do aroma. Então é água carbonatada com álcool e aroma de frutas. Então isso é o Topo Chico Hard Seltzer e isso é a categoria de Hard Seltzer. Eu não sabia disso. Muito bom. Obrigada pelo contexto. E aí, conta pra gente esse histórico, né? O que motivou vocês chamarem K21 Nowhere lá pra fazer esse lançamento? Cara, quando a gente volta... Eu acho que exatamente 2 anos atrás, mais ou menos, que isso aconteceu, se eu não me engano. Eu resgatei aqui, Luciano, que foi na semana do feriado de 7 de setembro, que caía numa segunda-feira o feriado. Ou seja, o trabalho que seria de uma semana passou a ser 4 dias. Só para ter, né, mais ou menos esse tempo. Exatamente. A gente é tão louco que a gente achou que tava tudo bem, fazendo uma semana reduzida, tá tudo certo, tá tranquilo. Então, chegou esse desafio num briefing no colo, em setembro, provavelmente deve ter chegado a mim em agosto, né, final de agosto, que tínhamos que lançar até o final do ano um Hard Seltzer no Brasil. Então nós tínhamos ali praticamente do 0, né, ao 100, lançar um produto, uma empresa do tamanho de Coca-Cola, né, de setembro a dezembro. E isso é muito desafiador, porque a parte mais complexa disso tudo é você fazer os alinhamentos, né? Fazer os alinhamentos e ter a compreensão de todas as limitações, de todas as áreas envolvidas para conseguir colocar um produto no campo em tão pouco tempo, em um tempo tão, né, limitado. E aí... eu acho que foi aí que o Edu trouxe como referência o trabalho de vocês, que a gente tinha que fazer uma sprint, um sprint criativo, porque a gente tinha que lançar para o mercado, quando eu falo mercado, os nossos fabricantes, todo o plano de lançamento da marca. O que consistiria? Todo o plano de marketing, de comunicação, e qual era o plano de estratégia de road to market que a gente tinha que fazer, como botar o produto na gôndola, né? Então tudo isso a gente tinha que preparar e a gente tinha que apresentar para esses fabricantes, né, as pessoas que estavam envolvidas, em um mês. Porque eles teriam que ter o tempo deles também, porque teria que ser lançado em dezembro. E aí, foi exatamente isso. Como fazer isso de uma forma eficiente, tendo aproveitamento de tempo, o maior aproveitamento de tempo possível. E aí foi com essa metodologia que o Edu tinha apresentado, que ele já tinha participado de um sprint desse, ele falou, poxa, eu acho que essa galera pode nos ajudar. Porque o que a gente construiu foi, através da ferramenta, todo mundo ainda aprendendo a trabalhar com Zoom em reuniões remotas, então eu acho que vocês já viviam essa digitalização do próprio processo, então isso já ajudou, que o processo já nasceu digital, não foi uma adaptação, e vocês implementaram isso muito bem, porque o que a gente conseguiu foi colocar nesses 4 dias áreas inteiras trabalhando paralelamente
né, em grupos de trabalho, onde a gente colocava o desafio para cada grupo que eles tinham que entregar, e se eu não me engano, a cada 2 horas a gente voltava todo mundo para a sala, todo mundo apresentava e a gente tinha a condição de criticar e reagir, né, àquilo que foi colocado e já ou colocar o input ou, enfim, o input e já com alguma recomendação ou de jeito nenhum, não é possível dessa forma, e as pessoas voltavam para as salas e faziam de novo mais uma rodada de lapidação. Deixa eu trazer aqui, se você me permita te cortar rapidinho, como que o Edu chegou para mim na quinta-feira da semana anterior do trabalho que fizemos junto. Na quinta-feira, falou, Michael, temos um desafio que é fazer um design sprint. Design sprint, para quem não sabe, é como se você tivesse um trabalho de 5 dias, onde o primeiro dia você vai mapear um cenário, o segundo você vai divergir, o terceiro vai materializar aquela ideia, prototipar e testar. Basicamente, são essas 5 etapas, cada uma acontecendo num dia. Ele falou, tem aqui uma necessidade, a gente queria fazer um design sprint, só que, eu precisava de apoio para facilitar esse design sprint. Até aí já veio um pacotinho encaixotado sobre... Tá bom, vamos entender o que é o cenário de fato e por que do design sprint. E aí que vem a mente brilhante de Tony. Ele tá reclamando. O design sprint não vai resolver o problema. Precisamos ser um pouco mais agressivos, né, na execução. E aí, Tony, então, conta um pouquinho como é que foi a gente se preparar. Eu lembro do dia, né, do encontro que o Luciano, o Edu e a galera da Coca estavam apresentando o desafio pra gente, e eles trouxeram essa demanda muito explícita de fazer um design sprint, só que não estava casando muito bem com esse contexto que o Luciano estava nos trazendo. E o que eu fiquei com a sensação é que a gente precisava de resultado, a gente precisava executar algo, a gente não precisava prototipar e testar nada, a gente estava precisando executar algo e terminar com o entregável na mão do Luciano em alguns dias, algo que ele precisava num cenário comum em meses operacionalizar. E para isso, o produto que mais faz sentido na minha cabeça hoje, que eu sou apaixonado inclusive, é o Evidence da K21, que é o Extreme Value Driven Coaching. Já tem até episódio, né, Déia, tem. Falando um pouquinho sobre Vou deixar aqui na referência o episódio para vocês. Então, que é um produto que foca em melhoria contínua, foca no valor e em ciclos curtos. Por quê? O que eu percebi? Que eles estavam trazendo uma demanda de altíssimo desinformação. Quanto maior a incerteza, menor tem que ser o tamanho do seu ciclo. E como a gente estava precisando operacionalizar algo e não necessariamente aprender, divergir, ou a gente estava precisando executar, a gente saiu então do Design Sprint e foi pro Evidence. E aí, na hora que eu recomendei isso, o Garrido estava comigo na sessão, junto com o Luciano, ele falou... E eu falei, olha, vocês não precisam de um Design Sprint, vocês precisam de um Evidence. E o Garrido já me interrompeu, falou, isso, vocês precisam de um Evidence de sprint de 2 horas. E aí o Luciano meio que, sim, tá bom, Design Sprint, Evidence, que treco é esse, que não sei o quê. E aí a gente meio que construiu junto com eles ali qual seria a solução que a gente estava, dado a demanda que eles tinham. Então o que eu pensei ali que o Luciano nos trouxe? Cenário de 40 pessoas diferentes, de empresas diferentes, sei lá, me corrija aqui, Luciano, tinha MTV, Tinder, tinha a galera do Facebook, Twitter, Google, Facebook, etc. Tinha gente de tudo que era tipo de serviço para Coca-Cola, com níveis de incerteza absurdos que a gente imagina. Cenário de pandemia, né, Luciano? Pandemia, cenário político do país, do mundo, da Coca-Cola, de todos os lugares estavam bem intensos. Uma empresa centenária de bebidas não alcoólicas resolveu fazer a introdução de uma bebida alcoólica e de uma categoria que o Brasil não é acostumado, que é Hard Seltzer, que o Luciano nos trouxe. Então era muita coisa que a gente não sabia. Então, dado que a gente não sabia, a gente fez, em 4 dias, a gente acabou fazendo nessa semana com o feriado que o Michael nos trouxe, a gente conseguiu fazer 16 ciclos. 16 ciclos de 2 horas. E o mais interessante, por que foi interessante? Que a gente conseguiu descartar muita coisa. A gente jogou muita coisa no lixo, a gente pivotou muitas coisas, a gente ressignificou muitas outras, e foi esse meio que o processo, mas que a gente entendeu que o que mais entregava valor naquele momento era, de fato,
algo que pudesse operacionalizar e colocar um entregável na mão do Luciano no fim dos 4 dias e não algo que a gente ia testar hipóteses de protótipos e a gente precisava de um entregável. A gente precisava de um produto que seria o entregável na mão do Luciano e traria capital político para ele, e acho que foi isso que a gente conseguiu, né, Lu? Não, sim, não, você tá me fazendo relembrar, né, me voltar para aquele momento e a sensação é muito gostosa, porque a experiência em si foi muito boa, né? Por quê? Cara, foi muito bom você ter parceiros de peso na mesa, dividindo a pressão e sentados de ombro a ombro com você, né? Porque assim, a gente tá sempre tem muito approach de grandes empresas com seus produtos, né? Enfim, Coca-Cola, uma empresa que tem um grande poder de compra e as pessoas querem sempre vender algo, né? E ali foi diferente, né? Tipo, os caras tinham que estar desenhando algo que fizesse absolutamente sentido e ninguém podia não entender o que estava acontecendo. Então, assim, botar todo mundo sentado, dar o leme para todo mundo botar na mão e sentir o peso da Mera Brava, entendeu? Falar, porra, eu tenho que... E se eu ir pra, tipo, um Google, uma MTV ser relevante, eles não tinham que botar realmente... Porque, assim, era muito fácil ver que não faria sentido, entendeu? Então, assim, os caras também ficaram com uma pressão. Falei, cara, a gente tem que trazer algo que realmente faça sentido aqui, senão vai pegar mal, né? A gente não vai conseguir vai entregar o quê? O plano de mídia tradicional, era tudo que a gente não queria. Então, foi muito bom ver as pessoas, assim, saindo... Não gosto muito dessa coisa de sua zona de conforto, não, porque eu não acho que ninguém vive em conforto. Mas é do desafio mesmo, o cara tendo que desenhar alguma solução, obviamente, entendendo tudo que cada um tem de ferramental dentro de casa, mas ali criando e mudando para poder fazer sentido. E tinham coisas muito interessantes que a gente aprendeu no processo, do tipo, cara, existe muito esse encantamento com o consumidor quando você vai fazer o lançamento de uma marca, né? Óbvio. Mas existe todo a parte do trade que, por exemplo, para vender para o mercado, ele quer ver sua campanha para saber se você vai ajudar a girar. Então ele quer um nome de peso, ele quer saber que plano de mídia você tem, que você vai, né? Quem é o embaixador da sua marca, etc e tal. Já para o mercado de on-premise, né? Tipo, a gente tem que estar tendo pequenas coisas o tempo inteiro, porque, tipo, o influenciador falando que aquele produto é legal para gerar o perfil, né, o comportamental desse consumidor e mostrar onde que consome. Então é uma coisa pequenininha que eu fazia, né, tipo, o plano, no início o pessoal falava, bom, vamos com uma campanha tradicional grande. Ela, cara, vai faltar tudo isso, tem que fazer isso. E o vendedor que vai bater na porta desses caras precisa disso também. Então tinham vários inputs que foram acontecendo, que se a gente não tivesse essas pessoas todas reagindo na mesa, a gente ia demorar muito, os ciclos seriam muito maiores, né? E, de fato, seria minimamente 6 meses, a gente não conseguiria fazer o que a gente conseguiu fazer em 4 dias. E eu acho assim que vale muito empresas, nem que seja por curiosidade, de poder fazer a coisa com velocidade e com share total de atenção das pessoas, porque não tem, né? Todo mundo é multiferramental e multitask, então a gente trabalha em 10 projetos ao mesmo tempo, mais toda a distração do mundo, que, né, mensagem, WhatsApp, Instagram, não sei o que lá. Então, assim, é difícil você entrar num hiperfoco. E eu acho que até uma boa palavra para traduzir o que é essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta de hiperfoco, entendeu? Você consegue colocar todo mundo num hiperfoco e acho que por isso que ela traz um resultado tão eficiente em pouco tempo. Então, eu também ia relembrar isso que o Luciano trouxe, né? Porque a gente fala muito desse case que foi feito em 4 dias, que acho que o melhor tempo da Coca para lançar um produto, se não me engano, era 4 meses, né? Ou 4 a 6 meses, alguma coisa assim. E aí, quando a gente conta desse case, as pessoas perguntam muito de tipo, mas como vocês conseguiram fazer em 4 dias? Não teve que gastar muito mais dinheiro? Ou vocês conseguiram fazer com qualidade? Então, eu queria que vocês contassem um pouco dessa facilitação, dessa execução de a cada 2 horas, como é que vocês conseguiam fazer, né? Priorizar, descartar e garantir que a qualidade desse lançamento ia ser mantida. Acho que aqui vale trazer um pouco do exemplo que a gente fez, né? Vamos supor, segunda-feira, terça-feira, primeiro dia, certo? A gente precisou ter uma base de conhecimento e o objetivo claro para todos que estavam envolvidos ali com o trabalho. Então, esse foi o nós como K21,
Nosso papel era deixar isso mais explícito possível. Então, buscar das agências, do próprio Luciano, esse direcionamento sobre qual é o nosso objetivo, o que a gente quer chegar, qual é o critério de sucesso para daqui os 4 dias. Então, inicialmente foi gerar essa comunicação única, né? Esse hiperfoco que o Luciano trouxe. Consequentemente disso, a gente fatiou em pequenos trabalhos. Trabalho de trade, trabalho de marketing, trabalho interno, trabalho externo, trabalho de comunicação, enfim. Fomos identificando quais seriam as fatias de trabalho. Isso gerou um belíssimo backlog. E aí que vem a mágica. Para cada trabalho, a gente deixava livre as pessoas, falavam assim, eu consigo contribuir com este trabalho. Então, nessas próximas 2 horas, eu vou focar e vou contribuir com as informações que eu tenho. E a cada 2 horas, as pessoas podiam mudar de lugar, de trabalhos, onde eles identificavam que conseguiriam agregar mais valor para aquelas 2 horas. É o hiperfoco, mais uma vez trazendo aqui o que o Luciano trouxe. Tá? Então, a mágica foi exatamente ter a nossa facilitação, garantindo que a gente sabia que naquelas 2 horas a gente estava com as melhores pessoas para aquele trabalho, para aquela fatia do trabalho. E com isso, gerando várias equipes, né, Tony? Eu lembrei aqui da gente deixar esse backlog visível, indicando qual era a próxima coisa mais importante, para que as próprias pessoas tivessem um ownership de se colocar de maneira puxada para onde elas conseguem contribuir. Uma vez feito isso, é congruência o nome disso, sabe? A pessoa fica com a skin in the game. Tipo, eu tô dizendo que eu vou contribuir com isso porque eu sou a melhor pessoa para contribuir com isso. E muitas das vezes a gente percebia que tinha empresas concorrentes, né? Tinha aquelas empresas de marketing, muitas das vezes umas concorriam com outras e nesse momento de hiperfoco não tem mais concorrência. Tem um objetivo comum, tem ali o seu nível de contribuição e as pessoas estavam focadas em fazer o melhor que elas podem, dado que elas têm, num nível de incerteza muito grande. E garantindo a qualidade, que é o único que aqui que eu acho que ainda falta falar, a cada 2 horas a gente tinha uma oportunidade explícita de crítica e de feedback mesmo, sabe? Então, assim, era genuíno a gente tomar feedback a cada 2 horas de todo mundo que estava na sala. E é óbvio que a palavra final a gente sempre trazia pro Luciano, enquanto principal stakeholder do processo como um todo, mas a gente dava a oportunidade de todo mundo contribuir e de dizer aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. E era tão simples quanto as pessoas saberem que podem ser criticadas e tá tudo certo. E, tá bom, isso aqui não foi tão bom, então a gente descarta e, no pior cenário, a gente perdeu 2 horas. No pior cenário. E isso, assim, com algumas sprints acontecendo ao mesmo tempo, que eram alguns desafios. Então, imagina que no próximo ciclo de 2 horas, a gente não ia ficar focado em um desafio. A gente ia focar no desafio 1, 2 e 3 do backlog do Luciano. Então, ia ter 3 frentes de trabalho acontecendo com pessoas diversas que estavam fazendo o melhor para a contribuição naquele momento, daquele item. E após isso, uns criticavam os outros para saber se a gente ia iterar e melhorar aquele produto, aquele momento, aquele entregável de produto, ou se já estava numa qualidade suficiente para a gente dar como done e pegar o próximo item do backlog. Então foi o nível mais hard de melhoria contínua, por isso que a gente fez os ciclos de 2 horas, Lu. E que eu acho legal também é que, assim, quando você vê assim, quantas pessoas gostam de trazer solução, né? As pessoas gostam de fazerem parte da solução. Né? A gente achou problemas, todo mundo dá um prazer muito grande. E os processos existem. E os processos eles têm os seus prazos, etc e tal. Mas é muito legal quando a pessoa está propondo a solução e ela faz parte do processo. Porque, por exemplo, a gente tinha área técnica, área jurídica, áreas que, tipo assim, que normalmente iam falar, nossa, mas você teria que ter me entregue isso antes, ou tal, eu já deveria... Não, mas ele vê no processo, falou, pô, não vai dar tempo, o cara já podia falar, não, mas eu já vou dando entrada aqui agora, porque aí me salva tempo ali na frente. Então, as pessoas, elas foram sendo criativas também, como elas poderiam aperfeiçoar o processo que ela faz parte, mas em prol de acelerar o desafio que a gente tinha na mão. Então, assim, coisas que o processo não permite na sua CNTP, nesse caso, não é que você teria uma quebra de processo, mas teria, tipo assim, não, eu consigo dar uma encurtada, porque já está tendo uma visão de todo, né? As pessoas estão no mesmo desafio, com um olhar bem amplo sobre tudo que está acontecendo, então elas ficam motivadas em falar, poxa, o que seria um problema aqui, eu seria a solução, né? Então acho que traz um protagonismo, sabe, para isso, que eu acho que é legal. Por isso que eu acho a experiência, volto aqui a incentivar quem estiver ouvindo
desse podcast, assim, façam. Vale a experiência é muito boa, é prazerosa, assim, você começa com dor na barriga, mas você sai, assim, com sensação de campeão, assim, sabe? Chegou no final, na reta final da maratona, assim, é muito bom. É bacana que eu me lembrei agora, eu estava passando em uma das equipes que estava fazendo um trabalho, né? E dentro da equipe a energia estava muito boa, porque eles estavam tendo uma ideia brilhante de fazer uma live, e quem estivesse participando dessa live, um drone levaria Topo Chico, né? E aí foi, cara, a energia estava muito boa. E aí fechou aquele ciclo de 2 horas, vamos pegar o feedback. E aí veio assim, mas calma aí, o nosso objetivo não é colocar uma bebida disponível numa prateleira? Talvez a gente vai estar colocando uma energia muito forte em algo que vai desviar do nosso objetivo. E rapidamente aquele grupo falou, não, é verdade, a ideia é muito boa, mas a gente pode pensar em direcionar aquilo que é o nosso objetivo. Aí no ciclo seguinte já teve uma adaptação. Então foi sensacional. Um pouco da leveza, né, de a cada 2 horas. Eu fiquei pensando também no item aqui, que acho que a gente não explorou muito, que foi sobre o custo. A Dea comentou que as pessoas falam que ficam com a percepção de ter sido muito mais custoso, muito mais caro do que o processo comum. Mas em que sentido? Mais custoso por quê? O que faria mais custoso? É que eles falam assim, tem que botar mais gente pra fazer acontecer em menos tempo. Será? Não, na verdade a gente não bota mais gente, a gente só bota as pessoas em hiperfoco, a gente bota todas as pessoas que participariam, né? Tipo, se eu teria que fazer uma reunião com o Google, com a MTV, com todos os parceiros de marketing que estavam lá, eles já fazem parte de tudo, né? Da construção natural do projeto. A diferença foi que a gente colocou todo mundo junto. Eu acho muito pelo contrário. Exato, foi o foco de 5 dias, ao invés de 4 meses, as pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, cuidando de vários lançamentos de vários produtos. Não, falou assim, durante 5 dias, essa galera vai a cada 2 horas ficar focada no próximo problema a resolver. Exato. Então, assim, não, de fato, de forma alguma tem impacto em custo, sabe, de alterar custo de incremental. Não. Não, muito pelo contrário. Eu fiquei pensando exatamente que seria o contrário, né? Que você deixa de fazer desperdício. Na verdade, você deixa de fazer o uso desse dinheiro de maneira indevida, com burocracia, com idas e vindas de aprovação ou não, e a gente passa a, de fato, investir esse dinheiro na produção em hiperfoco para que as pessoas consigam, de fato, se libertar, ser criativas e fazerem aquilo que tem que fazer, mas num período de tempo controlado e que faz com que você tenha uma alta entrega de valor, né? Então, eu acredito que o ROI disso deve ser muito mais alto do que investir dinheiro em idas e vindas de burocracia, perde o contexto, aí a pessoa esquece que está fazendo, aí pede aprovação do jurídico e tem que falar com alguém da MTV ou de sei lá quem que não... Então eu acredito que é o contrário, né, Luciano? Que deve trazer um ROI maior, né? Exatamente, totalmente o contrário. E o plano que a gente desenhou junto ali, naquele dia, foi exatamente o plano que a gente implementou. E, enfim, lançamos dentro do esperado, assim, os resultados que a gente esperou de início a gente atingiu, mas é um produto, assim, muito ainda desafiador em função de sabor para o mercado. Então, assim, estamos aí ainda em fase de pensamento de startup, né? Tipo, colocando no mercado, vendo quais são os impactos positivos e negativos e voltando para ajustar, porque é uma operação transformadora no sentido de uma categoria nova, né? E capabilities totalmente diferentes de quando você vai operar o mercado de álcool, né? A gente também, de uma certa forma, não é só sobre um produto, né? É sobre a entrada de uma companhia do tamanho da Coca numa nova categoria, num segmento de alcoólicos. Então, assim, são desafios que se somam, né? Então, a gente ainda estamos caminhando ainda no processo. Ainda não temos um case para contar. Temos aqui o case do processo de lançamento, mas como produto e marca ainda estamos em construção. Era o que eu ia perguntar agora, assim, pra gente meio que ir encerrando. Quais foram os aprendizados ali, principais aprendizados que ficaram pra Coca, tanto no modo de execução, né, em si, e os resultados, né, que você falou no começo, vocês fizeram um teste, os resultados foram positivos, mas voltou pra prancheta, né? Quais foram os feedbacks? Por que isso aconteceu? Tem muita questão ligada ao sabor. Realmente é um produto diferente, né, que ele é uma água alcoólica aromatizada. Então, assim, realmente, eu acho que tem um ciclo aí de assimilar
que é esse produto, né, e ter aí um desenvolvimento do paladar para ele, que é uma categoria que funciona super bem, mas enfim, mercados têm seu comportamento, né? Brasil gosta de sabor, né? Enfim, eu acho que tem toda uma questão de entender um pouco sobre isso, e principalmente essa questão de operar alcoólicos, né? No início a gente não tinha a gente fazia isso numa fábrica que a gente chama co-packer, né? Então ainda estava ampliando para as nossas fábricas assumirem essa produção, tinha a questão de distribuir isso tudo, porque como era centralizada essa produção, então tinha uma questão de logística muito, muito forte, que agora a gente não enfrenta mais, porque agora a gente já está com as fábricas todas operando. Então hoje o que a gente tem de alcoólicos é o Schweppes Premium Drinks, que são esses drinks prontos, e um grande sucesso que a gente lançou, que é o Jack and Coke, né? Esse já lançou campeão. Mas os desafios é ter equipe que entenda desse segmento, equipe que, né, de venda, equipe de marketing, que anda totalmente diferente. Então, assim, começar a construir uma área dessa, e agora eu voltei para essa área. É uma engrenagem grande, né? Tipo, colocar essa engrenagem dentro de uma companhia grande é um movimento grande, né? Então, o que eu acho que a gente tem mais bom de aprendizado é sempre fazer isso como em locais bem concentrados, para a gente, ao invés de escolher uma praça, vamos fazer São Paulo. O que a gente está escolhendo vamos fazer qual bairro? Sabe, tipo assim, vamos ativar os mercados, as lojas de conveniências, o trade daquele bairro. Quem mora naquele bairro? Vamos ter influenciadores que falam com aquele perfil de pessoas. Onde essas pessoas se divertem à noite? Porque aí você consegue, medindo todo esse ecossistema, assim, performou ou não performou. Porque a empresa é muito grande, então você fala assim, lancei em São Paulo, mas só ativei em supermercado na Zona Leste, em barzinho só tem na Zona Oeste e, enfim, não tem mais nada. Aí quando você vai fazer a leitura, você tem, tipo assim, cara, não tá girando, mas também o ecossistema dele, eu tomo na balada, mas não tem nenhum supermercado na minha casa que venda. Então tem que mudar também a forma de como você vai para o mercado e como você avalia o mercado. Então são coisas que a gente está aprendendo também para, enfim, estar mais preparado, né? E eu acho que também esses outros, sem dúvida, você ter um portfólio um pouco mais amplo, não só de um produto alcoólico, no portfólio inteiro, ajuda também, em função de sinergias e, enfim, também do aproveitamento de toda a nossa operação do trade que tem no on-premise, para poder não estar indo só com um produto, né, de uma frente um pouco mais forte. Deia, se me permite, eu vou voltar no processo dos 4 dias, porque do nosso lado da K21 também teve uma organização. A gente também teve um trabalho de preparar o cenário para que, no final, a gente tivesse o resultado, certo? Então, o nosso trabalho ele começava exatamente entendendo qual era o nosso objetivo K21 para aquele dia. Então, a cada dia, nós também tínhamos o nosso objetivo. E ao final do dia, a gente tinha a nossa rodada de feedbacks, de leitura e de preparação para o dia seguinte. Então, a gente tinha um papel de facilitar, fazer com que a comunicação e o trabalho acontecessem entre aquelas 40 pessoas que entravam e saíam, né, nas atividades, com o intuito de garantir que não tinha uma pessoa com a narrativa única e não permitindo espaço de colaboração com outras pessoas. Entender se, de fato, os trabalhos priorizados foram realmente direcionados e confortável, no caso, para o Luciano, para saber se está ok, pode seguir no outro. Se a gente sentia falta de uma ou outra pessoa de um determinado grupo e a gente, para o próximo ciclo, poder adaptar. Então, esse nosso olhar, o trabalho diferencial da K21 é que a gente não estava ali só conduzindo um processo de a cada 2 horas, não. A gente teve um trabalho, de fato, de conduzir aquelas pessoas a trazer o objetivo no final dos 4 dias, sabe? Então, foi um trabalho que, do nosso lado, também foi bem desgastante, que se a gente não tivesse a experiência do evidence, né, a experiência de lidar com esse ciclo curto, foco no valor e melhoria contínua, a gente também não chegaria nos 4 dias sem ter um resultado, sabe? Acho que isso também é interessante a gente deixar, porque tem uma preparação, né, Tony? E foi um aprendizado porque pra gente também é um cenário de incerteza, né? A gente estava ali num processo de facilitação genuinamente hiper focado também nos desafios do Luciano da Coca-Cola. E foi gostoso também, foi prazeroso aqui do lado de cá, Luciano, você falou do lado daí, né? Do lado de cá também foi muito prazeroso do outro lado do balcão participar de um negócio grandioso disso. E eu fiquei pensando aqui, né, no meu aprendizado, acho que para além do processo, para além de
da execução e para além de aprender um monte sobre a indústria da Coca-Cola, de bebida alcoólica, de hard seltzer e isso tudo que a gente tinha falado aqui sobre incerteza, eu fiquei pensando também no que faz talvez a Coca ser uma empresa gigante. E eu acho que é ter pessoas incríveis como o Luciano, que topou a loucura da gente fazer o que a gente fez. E assim, honrando também com as pessoas que estavam lá conosco, estava Fernanda, Simena, Andreasa, o Johannes, o Michael, o Garrido. Olha a enxurrada de pessoas fazendo provocações diariamente, a cada 2 horas, fazendo provocações para as pessoas de lá da Coca, aqui nomeadamente para o Luciano e para outras pessoas que lá estavam. Em nenhum momento, a gente teve uma narrativa do tipo, isso daqui vocês não tem que perguntar, isso daqui não tem que acontecer. E muito pelo contrário. A gente fazia as perguntas mais provocadoras, e às vezes até as mais bestas, porque a gente estava em processo de aprendizado. Em todas as perguntas e provocações que a gente trazia era acolhido com o processo de iteração, de pensar naquela pergunta e tem razão, não pensei nisso, que tal a gente fazer daquela outra forma? Então acho que talvez ter essas pessoas incríveis como o Luciano e a equipe dele faz a Coca ser a Coca. Obrigado, gente. Obrigado. Porque é verdade, a gente trouxe muito desconforto ali naquele momento. Por mais que não tenha uma zona de conforto, a gente trouxe algum desconforto mínimo que seja operacional. E eu sei que vocês receberam isso de uma maneira muito genuína e humilde e prazerosa. Então, ter isso no dia a dia acho que faz diferença e foi incrível também do nosso lado ter isso. Olha, eu acho que esse podcast serviu como uma provocação. Deu saudade, eu vou ter que achar um projeto agora para fazer de novo, porque eu já saudade. Tá bom. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui se é correto dizer, porque vocês falaram várias vezes sobre isso, mas eu queria meio que concluir. Se é correto eu dizer que acho que teve alguns aprendizados, que é o processo em si. Então, aprender uma maneira diferente, de trabalhar de uma forma hiperfocada, de eu saber o que eu priorizo, o que eu descarto. Então, tem um formato de trabalho, né, que foi super interessante. E acho que a outra coisa é, cara, mesmo que eu consegui coletar feedback de forma antecipada. Então, em 4 dias, consegui lançar um produto que às vezes eu demoraria 4 meses para lançar, para conseguir coletar feedback e falar assim, não, ele até teve uma rápida, acho que, adoção, né? Mas, ao mesmo tempo, teve vários feedbacks em relação ao sabor. É uma área que é difícil, né, de você manter. Então, cara, vamos voltar para a prancheta. Então, você ter esse retorno em 4 dias ao invés de 4 meses, com certeza é um grande aprendizado. E o legal é que eu acho que vai entrando numa curva positiva de você tendo cada vez menos descarte em toda a participação. O que teria muito no processo normal, né? Então, pegando o exemplo dos parceiros. Quando você conversa com o Google, como a gente vê, eles vão mandar vários projetos, várias coisas. Muita coisa não vai fazer sentido. Algumas vão fazer, mas não era bem aquilo em função de uma questão XYZ. Com todo mundo na mesa, quando a pessoa vai participar, a chance dela botar coisas mais descartável vai diminuindo ao longo do processo, porque ela vai ficando mais inteirada das regras, né, das limitações, né, da expectativa. Então, assim, as pessoas vão cada vez mais no início. Eu acho que a ferramenta ajuda nisso, né? Eu acho que no início ela vai tirando bastante descarte, aí você vai vendo que vai diminuindo, e daqui a pouco não tem mais descarte, só tem construção. Então é legal esse depara, né? Você sai realmente daquele celeiro de muita coisa e a máquina vai separando. Daqui a pouco você vê que você só está trabalhando com material essencial, né? Então é gostoso você ver isso. Que bom, Luciano, eu ouvir você falando isso, porque o evidence é extreme value. É conseguir tirar o ouro de um monte de itens descartáveis. Então, isso que você acabou de trazer é meio que a representação do que significa, de fato, o evidence. Tem muita gente que acha que é extreme em esforço, mas não é. O extreme da sigla é de valor. E fazer esse garimpar esse valor e tirar o ouro dentro de muitas distrações, de fato, faz a gente trabalhar em cima desse produto. Então, é muito recompensador ver isso aí. Muito bom, gente. Bacana, gente. Gente, obrigada por terem participado. Vou abrir aqui para vocês se despedirem, passar o último recado do coração. Vou deixar aqui na descrição dos episódios a referência do episódio do Evidence, também o contato dos meninos, né? Como é que o pessoal entra em contato com vocês, a melhor rede social para entrar em contato com vocês, tá bom? Então vou abrir para que vocês se despeçam e deem o recado do coração. Agora o contrário. Agora é o Michael. Boa. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer aí
ideia e Love the Problem pelo convite. Muito obrigado. Foi muito bacana relembrar todo esse cenário que vivemos lá com o Luciano e com toda a equipe da Coca-Cola. Saber que tenho o maior orgulho de ser o estrategista, o transformer do contrato com a Coca-Cola e poder conduzir, chamar as mentes brilhantes da K21 para poder contribuir com aqueles 4 dias de trabalho. Dizer que estou à disposição para contribuir mais e mais e mais. Toda vez que alguém precisar de um desafio, é aí que eu quero estar. Então podem contar comigo, podem me chamar no LinkedIn, então deixa depois o meu endereço no LinkedIn. E é isso. Obrigado, Luciano, obrigado, Tony, por essa manhã, por essa conversa aqui. Muito obrigado. Opa, agora, Luciano, por favor. Gente, obrigado, Andréia, pelo convite. Prazer estar sentado aqui com vocês, relembrando esse case, estar trocando com vocês. Fica aqui já a minha promessa, ao desligar já vou procurar um novo projeto que me deu saudade, a gente tem que fazer isso. E incentivo a que todos tenham essa experiência pelo menos uma vez e possam voltar aqui a fazer um podcast com a Andréia contando os resultados possivelmente positivos que vocês vão ter. Obrigado, Anthony, bom te rever também, Michael também, contem comigo. Quiser me convidar para participar de algum processo também, estou aqui, for fun. Perfeito. Vai lá, Tony. Eu queria agradecer também a participação aqui, lembrar disso é muito, muito gostoso, muito prazeroso. Obrigado também, Luciano, pela abertura da gente ter feito o que a gente acredita lá no contexto que você estava e saber que foi valioso para você, para mim me interessa muito. Onde tem criatividade, onde tenha trabalho puxado e inteligência coletiva muito me interessa, é o lugar onde eu quero estar e isso é uma história muito boa que eu queria me lembrar. Eu queria agradecer também a todo o time que participou conosco, tanto o time do Luciano, nosso time na época da Nauer, agora mais na época da K21. Então foi muito prazeroso e é isso. Quem quiser trocar ideia também, a Dea vai colocar meu LinkedIn também e tudo. E tamo junto. Beijão. É bom participar aqui de novo, Dea. Muito bom. Obrigada de novo por terem aceitado. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.